Não fui eu que encontrei Deus, foi Ele quem me encontrou esse ano e eu vou contar um pouco como foi tudo isso. Que hoje muitos de vocês me vêm falando muito sobre Deus e surge essa dúvida: nossa, mas eu não te escutava falar muito sobre Deus, você já era da igreja, você já era cristã? Então hoje eu tô aqui para contar o meu testemunho. Só para contextualizar a minha história, eu cresci indo em centro espírita, uma parte da minha família era espírita e nunca tive muito contato com igreja católica ou outras religiões. Depois, quando eu era um pouco mais entrando na fase adulta, aí 18 anos mais ou menos, eu frequentei algumas igrejas evangélicas. Eu tinha minha Bíblia, né? Eu até lia alguns versículos, mas eu não entendia, realmente eu não sentia a presença de Deus assim tão forte. Era uma coisa que eu estava tentando, não sabia muito porquê e ia por isso. Depois desse tempo, eu acabei me afastando muito de Deus. Foi um período onde eu tive um afastamento muito grande, assim, e o ambiente influencia muito, né? A gente sempre fala sobre isso na neurociências. E realmente o ambiente me influenciou muito a deixar minha fé totalmente de lado e até acreditar que aquela pessoa que eu era, que tinha fé, era uma pessoa às vezes menos inteligente ou coisas nesse tipo, esse tipo de comentário acontece. Eu acabei me moldando um pouco naquele período, mas depois que esse período passou, eu voltei a começar de conversas leves e tímidas com Deus, porque quando a gente tem esse afastamento, a gente volta assim, né, com a cabeça baixa. E ai, será, né? A gente ainda tem essa dúvida. Será que eu vou ser perdoada por esse período? Será que eu vou conseguir uma aproximação? Como que vai ser? E essa aproximação aqui eu acho que deve ter durado uns 3 anos mais ou menos, onde eu começava a conversar com Deus, via ele de longe, mas não me aprofundava muito. Até que chegou esse ano. E eu tava vivendo a minha vida normal, normal assim, né? Mais ou menos, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu tinha muita hipervigilância, então eu ficava, qualquer lugar que eu saía, eu vou pro aeroporto, eu ficava olhando o portão, olhando tudo, olhando minha bolsa, eu nunca conseguia ficar relaxada, eu era uma pessoa extremamente preocupada. E eu tava com essa fase muito acentuada na minha vida, mesmo estando em viagens, em lugares que eu gostava muito de estar, eu nunca ficava em paz, eu sempre estava com uma angústia, assim, principalmente voltada à questão de preocupação, de medo, de ansiedade. Aí eu ficava preocupada por ser muito preocupada, estava numa fase, assim, com essa situação muito acentuada. E foi se aproximando do meu aniversário de 39 anos, que eu considero bem marcante, assim, porque foi quando eu realmente cheguei, bati aqui pertinho dos 40. E eu comecei a ficar um mês inteiro antes do meu aniversário me sentindo muito mal, muito angustiada. Tava me sentindo muito deprimida. Eu chorava muito e assim, não tinha nenhuma razão na minha vida, nada externo acontecendo pra eu estar sentindo o que eu tava sentindo. É, meu casamento marcado, eu muito bem no meu relacionamento, eu muito bem no meu trabalho. Eu não tinha nenhuma questão que eu pudesse tentar justificar, assim, de por que, que eu tava me sentindo tão deprimida, por que, que eu tava chorando, por que, que eu não tava bem. E eu tenho um histórico muito longo de depressão na minha vida. Eu fiquei 15 anos da minha vida tomando antidepressivo e eu achava que eu tava fadada a isso pro resto da minha vida, que isso era uma condição do meu cérebro, que eu não ia sair até começar a fazer terapia dentro do processo de análise. Eu posso falar que eu me sinto totalmente curada hoje da depressão. Tô há 5 anos sem remédio, vivendo muito bem. E obviamente eu tenho momentos onde eu estou deprimida, mas eu não tenho mais nada parecido com depressão. Nessa fase, quando eu começo a ficar muito deprimida, eu começo, ai, será que tá voltando uma depressão? Eu conheço esse sentimento de tá tudo bem, não tem nada externo acontecendo, assim, parece que a vida tá perfeita e eu não me sentindo feliz, não me sentindo bem. E isso foi se acentuando, se agravando. No dia do meu aniversário mesmo, eu ia sair com os amigos, ia pra uma festa que eu queria muito, mas naquele dia
pouco antes de sair de casa, eu comecei a chorar, 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 chorar. Eu não conseguia parar de chorar. Eu fiquei umas 3 horas, de verdade, chorando. E... Mas aí eu me acalmei um pouco, consegui ir pra festa, me distraí um pouco lá, mas eu tava vivendo essa angústia que eu não sabia nomear, não conseguia entender. E eu sou analista, eu acredito muito no poder da psicanálise, da psicologia analítica, de a gente realmente ser curada de muitas formas. Só que eu já tinha feito tudo que eu podia nesse sentido, né? Anos e anos e anos de análise, olhando todos os meus complexos, resolvendo tudo, me aprofundando muito em todos, indo lá no fundo mesmo, para pegar tudo que tinha lá de baixo e trazer para tona, para conseguir me entender. E eu, nesse momento, eu olhava e eu falava assim, eu não vejo mais como resolver isso num processo terapêutico, porque não tem mais o que ser resolvido. O que eu posso fazer então? Porque toda mudança, minha principal mudança de vida, até então, tinha sido através do processo analítico. E era o que eu acreditava que poderia mudar tudo pra mim. Mas nesse momento, não estava mudando e não tinha mais o que eu fazer. Então, foi um período muito confuso, assim, de eu não saber onde buscar uma melhora, uma resposta. E um dia eu estava no Instagram e eu vi até uma paciente minha compartilhando uma oração. E aí eu entrei no perfil daquela oração e era do padre, o padre Eduardo Rocha, que eu tenho um sentimento maravilhoso por ele hoje. E aí eu comecei a escutar. E esse padre, ele faz uma oração todo dia, de manhã e à noite. E eu fui entendendo muito sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra, de uma forma que eu nunca tinha entendido, mesmo frequentando vários lugares. E foi muito... foi muito incrível, assim, como muita coisa começou a fazer sentido pra mim depois de escutar essas orações todo dia. Aí eu comecei não a só escutar, mas comecei a orar também junto. E eu fiquei fazendo isso por uns 2 meses, mais ou menos, até que eu falei, meu Deus, é o momento de eu comprar a Bíblia e realmente começar a entender tudo isso que eu já tô entendendo de um jeito diferente, direto da fonte. E aqui tem uma questão também, né? Por eu tenho formação em psicanálise, em psicologia analítica, em neurociências, eu realmente não entendia como que eu poderia trabalhar dentro, né, desse campo psicanalítico, onde a gente faz de tudo para não reprimir, né, para entender o que está reprimido, para olhar para aquilo que existe dentro da gente de verdade. Eu achava que isso era totalmente conflitante com um ambiente cristão, onde eu escutava as pessoas falando que a gente não podia dar vazão para o que a gente sentia. Então, para mim, não fazia sentido, eu não conseguia entender como um analista poderia ser um analista, acreditar no trabalho dele e também ser cristão, onde uma coisa era o oposto da outra. E aí, quando eu realmente comecei a ler a Bíblia, que aí também a minha parte nerd me ajuda muito, né? Porque eu peguei a Bíblia e falei, eu vou ler ela em 1 ano. Então, eu baixei vários... Eu comprei essa Bíblia aqui que eu indico muito, eu gosto muito, que é a Bíblia de Estudo da Joyce Meyer. E eu fiz um plano aqui de leitura da Bíblia para conseguir ler ela inteira em 1 ano. A Bíblia não é um livro para ser lido, ela é um livro para ser estudado e eu entendi isso desde a primeira página. Então eu comprei vários outros livros de estudo, comecei a estudar muito também, indo para um campo da teologia, tentando compreender melhor assim todos aqueles contextos, porque cada frase tem um contexto muito grande, um significado muito grande por trás. O ChatGPT me ajudou muito também, assim, cada coisa que eu ia lendo, eu ia jogando no ChatGPT tentando entender melhor. E aí isso também me ajudou a entender que eu não precisava ler ela em 1 ano, porque se eu colocasse essa meta não ia mais fazer sentido. O sentido pra mim era eu entender a Bíblia e não ler para falar que eu consegui ler. Então, às vezes eu tava num dia muito cansada, eu ia ler à noite, eu não tava nem entendendo o que eu tava lendo. E aí isso não faz sentido. Então eu deixava e no dia seguinte eu lia quando eu realmente estava com entendimento. E é incrível que todas as vezes assim que eu parava de ler e voltava no dia seguinte naquele lugar, era sempre palavras que me tocavam muito, muito trazendo respostas porque eu estava vivendo naquele momento.
E comecei a fazer essa leitura. E aí tudo aconteceu meio que junto, assim. Então, uma coisa que aconteceu nesse período, que eu tava ouvindo as orações, e aí fui atrás da Bíblia pra comprar, foi que eu não tinha fechado o celebrante do meu casamento. Eu já tinha fechado tudo, menos celebrante e vestido. Porque eu não encontrava nenhum celebrante que eu gostava. A minha ideia inicial, né, da Cintia do passado, era um celebrante que fosse bem rapidinho, que falasse só algumas coisas da história do casal. E a minha ideia inicial era essa, mas eu não estava encontrando nenhum, porque eu achava todos num tom muito de stand-up e eu queria uma coisa mais profunda. Eu tentei procurar celebrantes que eram psicanalistas ou coisas assim, mas eu não me identificava com nenhum. Nesse período, eu encontrei o Reverendo Otávio, que ele é da Igreja Luterana. E aí, quando eu comecei a acompanhar o Instagram dele, tive reunião com ele, eu achei ele incrível. Eu falei, meu Deus, eu encontrei a pessoa para ser o celebrante. Porque ele é uma pessoa super descolada, jovem. Ele, assim, é totalmente agradável de ouvir, mas claramente ele traz a palavra de Deus, né? Traz muito forte. Então, eu vi que existia. Eu achei assim, nossa, existe um meio do caminho aqui. Uma coisa leve, mais jovem, descontraída, mas com a presença de Deus muito forte. Eu falei, nossa, é o que eu quero. E aí eu ia falar isso pro Felipe. Só que aí eu pensei, gente, o Felipe, né, me pediu em casamento, eu lá, não falava de Deus, não falava de nada disso. Agora eu tô nessa fase. Eu vou chegar pra ele e vou falar assim, amor, queria muito que fosse um reverendo. Falei, nossa, será que ele vai falar assim, ai, Cíntia, você agora entrou pra igreja e vai ficar desse jeito, ou não sei, qualquer coisa desse tipo. Mas aí eu fui conversar com ele, né, fui perguntar a opinião dele, o que que ele achava, o que que ele tava pensando pro nosso casamento. E aí, na hora, ele respondeu, né? Eu não falei tanto o que eu queria, eu só falei as opções que eu tinha encontrado, o que, que eu tava vendo. E ele, na hora, já respondeu, assim, que fazia todo sentido a gente fechar com o reverendo, porque ia ser alguém que ia ter uma profundidade em trazer uma palavra pro nosso casamento. Não ia ser alguém que, às vezes, só fez um curso ou leu uma história e foi lá falar alguma coisa. E foi na hora, assim, ele falou isso. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei, ai, Deus, tá tudo dando certo, assim, pra eu seguir nesse caminho. E aí eu acabei fechando, né, com o reverendo Otávio. E o reverendo Otávio era da igreja luterana. Eu nem sabia o que era uma igreja luterana. Aí eu fui pesquisar pra entender de onde que era esse reverendo. E eu comecei a estudar sobre a reforma protestante, sobre as divisões depois que se deu à igreja, sobre quais eram os pontos, né, de Lutero em relação à igreja católica. Sobre a igreja católica, eu comecei a estudar muito sobre todas essas partes. E eu me identifiquei muito com a luterana porque eu encontrei nela a mesma coisa que eu encontrei no reverendo, assim, um lugar muito mais intimista, acolhedor, próximo, mas com uma presença de Deus, assim, muito grande. E aí eu descobri que tinha uma igreja luterana do lado da minha casa. E aí eu fui já no outro domingo, fui, amei. Foi incrível, assim, e passei a frequentar lá desde então. E aí, no meio de todo esse caminho, eu comecei a orar todos os dias, até hoje eu escuto 2 vezes por dia o Padre Eduardo Rocha, ele é incrível. E eu comecei a orar para Deus sobre as questões que estavam me afligindo, né? Mas nisso, toda aquela parte que eu falei de estar deprimida, de estar hipervigilante, de estar ansiosa, tudo isso foi se dissolvendo, assim, no meio do caminho. Tanto que hoje, né, assim, quanto tempo? Uns 6 meses depois que tudo isso aconteceu, eu tô até virando uma pessoa meio esquecida, meio desatenta, coisa que eu nunca fui na minha vida. Até estranho estar nesse lugar agora, né? Pedir pra estar nesse lugar, estando nele, acaba sendo meio estranho, porque eu sempre estava acostumada a prestar atenção em tudo e conferir tudo. Então, eu não tive dúvida que esse era o caminho, né? Eu tava com tantas questões antes de o que eu tenho que fazer, pra onde que eu tenho que ir. Eu já trabalhei todas as ferramentas que eu tenho aqui na análise e tudo mais. E a resposta era, não ia ter pra onde eu ir. Eu precisava ter esse encontro com Deus. É,
eu não ia achar em nenhum outro lugar externo, nem interno, nem eu comigo mesma, né? Por isso que eu falo que Deus me encontrou naquele lugar de me mandar tudo isso e ser um processo tão rápido também na minha vida. E nessa fase, era uma fase que tudo começou então a fazer sentido, a melhorar, a me sentir bem. Mas eu tinha um grande incômodo que eu não sei nem explicar, porque às vezes eu vou falar isso, a pessoa vai falar assim, ai, mas isso nem é uma grande questão. Mas pra mim era uma questão que tava me incomodando muito no momento. Que eu morava no apartamento com meu noivo, mas eu não gostava daquele ambiente. E eu não sei explicar porquê, mas era um lugar que eu me sentia estagnada, eu sentia a minha energia um pouco presa, eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia gravar vídeo lá, eu não conseguia fazer stories direito. Foi um período que eu fiquei muito afastada até das mídias sociais, porque eu não conseguia me sentir à vontade. E eu já tinha falado isso algumas vezes pro meu noivo, mas as opções eram, tá bom, pra gente sair daqui e ir pra um lugar melhor, então a gente precisa de mais dinheiro pra isso. A gente vai pra onde? E ele não queria sair de lá também, porque pra ele, ele não sentiu o que eu sentia, né? E realmente, se eu tivesse dinheiro, eu ia falar assim, não, então vamos para outro lugar que eu pago. Mas não era o caso. E eu fui deixando. Até eu tenho uma anotação de maio que eu falava justamente sobre isso, assim, sobre a frustração de estar naquele apartamento, não me sentir à vontade, mas também não ver um caminho para sair de lá. Porque eu não tinha mais dinheiro para pagar aluguel, assim, acima do que eu pagava. Então não tinha muito o que eu fazer. Eu tinha que aceitar. E aí, voltamos agora para outubro, final de setembro, começo de outubro. E aí eu orei pra Deus com todo o meu coração. E eu não pedi pra ele pra sair do apartamento. Eu pedi pra ele me dar entendimento do porquê que eu não gostava de estar lá. Eu falava, Deus, o Felipe gosta muito daqui. Eu sou muito grata por ter esse lugar pra morar. Mas eu não me sinto bem e eu não sei o que fazer. Então, me dá um entendimento do porquê que eu não me sinto bem pra eu poder ver o que eu posso fazer pra me sentir melhor aqui dentro. E eu entreguei, assim, totalmente isso na mão dele, de uma forma muito genuína. Aí, no dia seguinte que eu fiz essa oração, o Felipe, meu noivo, ele me mostrou... A gente acordou, aí ele falou assim, nossa, olha esse apartamento que vão lançar aqui perto. E aí ele começou a falar sobre isso, assim, eu já olhei e já entendi que isso era um sinal de que ia acontecer uma mudança. Eu já fiquei, nossa, vai acontecer uma mudança, né? Deus já tá me dando uma resposta muito rápida com isso que tá acontecendo. E aí, exatos 10 dias depois que eu fiz essa oração, eu já tava, né? A gente já morava no meu apartamento há 4 anos. A gente recebeu um e-mail escrito: o proprietário está pedindo o apartamento de volta. Vocês têm 30 dias para sair e não é negociável. Aí eu tava tomando banho, o Felipe que viu esse e-mail, ele chegou desesperado, batendo na porta. Aí eu falei assim, amor, tô tomando banho, é urgente? Ele, não, é urgente, é urgente. Aí eu abri a porta, eu falei assim, que foi? Ele falou, a gente vai ter que sair desse apartamento. Gente, quando ele falou isso, eu falei, por quê? Aí ele me contou. Eu abri um sorriso, aí eu falei, amor, calma, calma, vai ficar tudo bem, eu vou te explicar, calma, deixa eu terminar de tomar banho. E aí eu voltei pro banho e eu só consegui agradecer, assim, Deus ter agido tão rápido numa coisa que era importante pra mim. Podia ser muito pequena pra qualquer pessoa, mas era muito importante pra mim. E mais do que isso, por eu ver que ele tava falando comigo, gente, é muito doido, aí fico arrepiada. Cara, ele esteve lá comigo, ele conversou comigo de uma forma muito direta, ele se mostrou presente na minha vida de uma forma muito direta. E eu percebi que, na verdade, ele sempre esteve comigo na minha vida inteira, né? Eu tive essa fase de depressão. Eu fui pro mundo, assim, muito nova, então tinha 18, 19 anos, eu ia para São Paulo sozinha, saía da faculdade meia-noite, voltava de trem, da estação de trem, eu tinha que ir a pé para minha casa, e eu era jovem, né, mulher, vivendo em lugares que eram... que eu sentia muito perigo, eu tinha muito medo, né? Eu trabalhava num lugar que eu tinha que ir para vários estados diferentes, cidades diferentes, eu sempre andava de transporte público, então eu me enfiava em um monte de lugar, assim, que eu falava, meu Deus, eu não vou sair viva daqui, ou vão me roubar.
E graças a Deus nunca aconteceu nada comigo. Eu tinha um desamparo muito grande dentro de mim. Essa era uma das minhas maiores questões dentro da minha análise. O sentimento de desamparo, de não ter tido, assim, uma família presente nesse sentido de me amparar, de me trazer segurança, de lidar com essas questões. E aí eu percebi que talvez eu não tive isso dos humanos, mas eu tive isso de Deus o tempo inteiro. Ele nunca me deixou, ele sempre me amparou em todas as situações mais malucas que eu possa ter entrado durante toda a minha vida. E nesse dia também, assim, todo o sentimento de desamparo que eu tinha, até de, né, medo de ficar velha, e sou uma pessoa que não já tinha decidido não ter filhos. Então, como que ia ser? E esse desamparo era algo que ficava muito forte dentro de mim. E aí, depois disso, eu vi que, assim, eu nunca estive desamparada e nunca vou estar desamparada, porque eu tenho Deus do meu lado. Esse sentimento também acabou saindo, assim, de mim. Hoje, depois de tudo isso, assim, eu sinto Deus tão presente na minha vida que eu falo, meu Deus, eu tenho o melhor amparo que eu posso ter de todos. E, e aí, voltando, né, quando o Felipe me falou, eu tava tomando banho, aí eu fui até a sala e falei assim, amor, você tem que confiar em mim, tá? Você tem que confiar em mim e confiar em Deus. E aí eu contei toda essa história pra ele e falei, eu tenho certeza que a gente vai pra um lugar muito melhor. Acredita em mim. E ele, meio cético, ele tava muito chateado. Aí nesse dia ele ainda ficou meio assim. E aí nesse dia mesmo eu não sabia ainda, né? Eu tô muito no início dessa minha jornada. Mas eu senti muito forte de fazer um jejum pra Deus me trazer o melhor lugar que Ele poderia me trazer nesse momento, né? Claro que eu sei que a gente vive em processo, então ia ser o melhor pra mim nesse momento e o que ele achava que era melhor pra mim, porque a gente acha que a gente sabe o que é melhor pra gente, mas na verdade a gente não sabe. E eu pensei, o que eu vou fazer, assim, eu queria tirar algo que realmente fosse me fazer falta. E aí eu sei que, assim, açúcar é uma das coisas que eu mais gosto, mas eu já fiquei vários dias sem açúcar, já fiquei dias sem, bebida alcoólica, tudo era fácil, mas nunca na minha vida eu tinha ficado sem café. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de café. E aí eu senti, não por barganha, não por troca, mas eu falei, eu vou ficar sem tomar café porque é uma coisa muito difícil pra mim. E até eu acredito que a intenção do jejum é quando ficar difícil aquele momento, vai ser difícil, mas você vai pensar, mais difícil do que isso é não ter Deus na minha vida. Então, é sempre uma forma até da gente lembrar da nossa conexão. E eu achei que ia ser muito difícil, mas acabou sendo até fácil, porque quando eu lembrava do café, eu falava assim: o que é o café perto de Deus agindo tão fortemente na minha vida? Nossa, não é nada. Então, eu consegui levar isso numa boa e eu falei que eu só ia realmente voltar a tomar quando a gente tivesse realmente fechado já o lugar. E o que Deus preparou pra gente foi um apartamento a 2 minutos a pé da igreja que eu frequento, na mesma calçada, perto de tudo que eu falo. Uma rua muito gostosa pro Tobias passear, com muita árvore, muita grama. Onde eu morava, assim, não tinha nada de grama, eu tinha que caçar pedacinhos de graminha pra ele cheirar. Então, esse apartamento que eu tô é um lugar muito abençoado. E aqui eu já comecei a sentir toda uma diferença, assim, de tudo. E eu sei que isso é só do começo, do começo, do começo de tudo que tá por vir. Mas foi algo já assim tão forte, tudo isso que vem acontecendo, e eu queria vir contar aqui a minha história. Claro que tudo tem seu tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Então eu entendi também que eu precisava ter quase esses 40 anos vividos para chegar nesse lugar e estar preparada para receber essa presença de Deus e tudo que Ele preparou para mim. Eu acredito que isso seja apenas a introdução desse novo livro, que realmente muita coisa vai se desdobrar a partir daqui, mas já é um primeiro capítulo aqui muito importante, talvez o mais importante até então, que foi que eu vejo que está sendo, né, concluída essa primeira fase. E por isso que eu já quis tanto assim, sentir tanto de trazer para vocês. E é isso.